Eleição americana chegando e por lá pelo menos 34 estados já abriram as urnas para a votação antecipada da eleição. A gente preparou um mapa aqui para dar uma olhada nesse cenário. Lorival Santana já volta para me ajudar. Lorival, a votação antecipada é uma cultura, é uma forma como os estados se organizam, cada estado faz as suas regras. Chamou a atenção a votação antecipada que começa no Texas, que é um país historicamente republicano, é um dos países que tem um dos maiores colégios eleitorais, fica em segundo lugar, né, atrás apenas da Califórnia. Outros países pêndulo também já começaram a votação. Países pêndulo? Estados pêndulo. A gente falando aqui dos países do BRICS, eu acabei me confundindo. Bom, vamos lá. A Natália também chamou minha atenção aqui. Outros estados pêndulo começaram. Eu estou citando aqui Geórgia, Carolina do Norte. Eu quero te ouvir um pouco sobre essa dinâmica, Lorival, porque assim, a gente está aqui esperando o dia 5 de novembro chegar. A votação antecipada fisicamente, em alguns lugares, por exemplo, houve até recorde de participação logo na abertura. Há também a votação antecipada pelo correio e há o dia 5 de novembro, uma terça-feira, que é o dia da eleição oficial. E no caso do Texas, por exemplo, as pessoas podem depositar a sua cédula em caixas distribuídas pela Secretaria de Estado Estadual do Texas, distribuídas pelos distritos, são caixas seguras, lacradas, em que deposita-se o voto antes da terça-feira, a primeira terça-feira de novembro, que não seja o segundo dia, o primeiro dia do mês, é o que diz a Constituição, que seja antecedido por uma segunda-feira, a Constituição fala assim, então será dia 5 de novembro este ano. Por quê? É um dia comum, é um dia de trabalho. E é interessante porque, historicamente, o voto antecipado, ele favorece os democratas, exatamente por isso. Normalmente, os trabalhadores, os empregados, tendem a constituir mais a base eleitoral do Partido Democrata do que do Partido Republicano, que é mais constituído de empresários, sejam pequenos ou grandes, empreendedores, que têm mais liberdade para ir votar numa terça-feira de trabalho. Tanto assim que as pesquisas indicam que este ano 46% dos eleitores que pretendem ou já votaram antecipadamente, 46% votam democratas, 31% republicanos. E, historicamente, os independentes estavam mais nessa mesma faixa dos republicanos, 30 e poucos por cento. Agora pulou para 40 e tantos por cento os independentes, que são quem vai decidir essa eleição, sobretudo nos estados pêndulo. Então, há uma expectativa muito grande. Você se lembra que na eleição anterior o Trump não recomendou o voto antecipado. Essa pode ter sido uma das razões da derrota do Donald Trump, além, é claro, da pandemia e outros aspectos, né? Dessa vez ele está falando, votem antecipado, ele não quer perder esse voto, que é um voto crescente, cada vez mais americanos votam dessa forma. A gente trocou o mapa aqui para colocar o nome dos estados americanos, né? E a gente chama a atenção, Lorival, quero que você dê um pouco de atenção aqui para a questão dos estados pêndulo. Esse fim de semana, o New York Times fez uma matéria interessante mostrando os bairros das cidades dos estados pêndulo, quer dizer, o microscópio está quase uma leitura microscópica, né? Para tentar antecipar essa disputa acirradíssima que, aliás, nos últimos agregadores feitos pela imprensa internacional, Trump ganhou vantagem. Tem que ser, porque na maioria dos estados, em quase todos, é distrito por distrito, né? E não tem essa situação em que o vencedor leva tudo. Então, ou seja, na maioria o vencedor leva tudo, mas como as diferenças são muito milimétricas nos distritos, sabe o que a CNN faz ao longo de 4 anos? Ela não fica parada, né? A equipe de repórteres políticos, tem toda uma equipe de estatísticos também que acompanham a filiação partidária em cada distrito dos Estados Unidos para entender as tendências, para depois fazer aquela projeção na qual o mundo inteiro e os Estados Unidos se baseiam, porque você entende, não, esse distrito aqui, em que houve esse movimento de aumento de filiação nesse ou naquele partido, as pessoas estão ou não estão comparecendo por esse ou aquele partido, então consegue fazer a projeção de forma mais
mais exata. Não, é por isso que é a maior cobertura do mundo e é por isso que você só vai ver aqui na CNN Brasil o América Decide, essa cobertura mais do que especial das eleições americanas, que já começou, mas a gente vai juntos até o dia que sai o resultado, depois que sai o resultado, com análises, com os nossos repórteres, âncoras nos Estados Unidos, repórteres em todos os estados. Vai ser a maior cobertura da história do Brasil aqui na cobertura americana. E a gente conta com o Lorival Santana para ir nos guiando na compreensão do que está acontecendo por lá. Obrigada, Lorival. Será um prazer.